problema capilar, né? Alopecia, pediram para falar, e o outro era sobre alergia capilar. Então vamos entender que existe uma diferença, né, entre pessoas ter perda de cabelo. Então são pessoas que muitas vezes percebem isso na hora que vai estar penteando o cabelo e sai aquela quantidade de cabelo nas escovas. São pessoas que muitas vezes na hora do banho percebem a queda do cabelo. Isso é um conflito, isso é um sintoma, a perda de cabelo. E ela pode estar associada a dezenas, né, de fatores, e isso é muito importante, né? O agente de cura, como ele tem um olhar integrativo e ele tem um olhar do todo, e é isso que eu estimulo muito os meus alunos a fazerem, olhar o todo, não olhar o sintoma. Lembra? A gente não trata o sintoma, a gente não trata a doença, você não vai tratar a queda de cabelo, né? Você vai tratar o indivíduo. Você vai olhar para o indivíduo, então seja isso para você mesmo. Se você tem uma queda de cabelo, muitas vezes você está querendo solucionar só a queda do cabelo, mas não está compreendendo o que tem por trás ali, daquela queda de cabelo. Então muitas vezes você está passando ou comprando, né, shampoos caros que lá está escrito evita queda de cabelo, né? Ou está comprando loções capilares para fazer o cabelo crescer, mas se você não estiver trabalhando a causa raiz, se você não estiver indo lá na causa raiz, esses shampoos ou essas loções capilares, elas não vão surtir o efeito que elas poderiam até surtir, ou elas poderiam auxiliar. Não. Por quê? Porque você não está trabalhando a causa raiz, você está querendo mais uma vez só suprimir, né, só retirar um sintoma. E isso é importante a gente entender. Então quando a gente fala de queda de cabelo, a gente precisa compreender que o cabelo ele pode cair por um conflito emocional, sim, e é o que a gente vai abordar aqui, essa nuance ali. Porém, a gente também pode ter uma queda de cabelo por uma falta de nutrientes. Pessoas que são desnutridas, pessoas que têm uma baixa nutrição ou não está tendo uma alimentação saudável, ela pode começar a ter queda de cabelo, porque está faltando nutriente ali para poder alimentar, vamos dizer assim, né, numa palavra mais coloquial que a gente pode falar aqui, para poder nutrir aquele cabelo, para poder dar força para aquele cabelo. Segunda parte, existe outros, a queda de cabelo pode ser sintoma de outras desordens, tá? Então anota aí, uma pessoa que ela tem alteração ou um problema na tireoide, ela pode ter como um sintoma secundário ali, ou até mesmo um sintoma que desperta a gente para ver esse conflito da tireoide, né, a queda de cabelo. Então pessoas que têm unhas quebradiças ali, né, quedas de cabelo, isso pode ser também conflitos emocionais, como eu falei, mas também pode ser um sintoma de uma desordem da tireoide. A nossa visão como um agente de cura, como um terapeuta de saúde integrativo, é compreender qual é o sintoma ali da tireoide, né? É buscar ali a causa raiz que está levando àquela disfunção da tireoide. Consequentemente, se eu melhoro a tireoide, eu vou melhorar a queda de cabelo. Então o que eu quero trazer muito, né? A gente tem muito uma visão ali, né, de olhar o ser humano de uma maneira pontual, vamos dizer assim, única, né? Ah, eu vou olhar só a queda de cabelo. Só que a gente esquece que nós somos um complexo, né? Então o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente não está vivendo um único conflito. É isso? Por isso que serve a parte dentro do método de MTI, além do identificar, é a parte do mapear. Que é você colher toda a história, mas a história do indivíduo com aquela escuta, né? Com aquela escuta ali, mas com aquela escuta atenta ali, né? Eu preciso estar com aquela escuta atenta, porque muitas vezes a gente não vive um único conflito na nossa vida, né? Quando a gente entende que nós somos uns seres únicos, mas que nós desempenhamos vários papéis. Então eu tenho o meu papel aqui de terapeuta, eu tenho o meu papel de pai, eu tenho o meu papel de noivo, eu tenho o meu papel de filho, eu tenho o meu papel de irmão, eu tenho o meu papel de professor com os meus alunos, né? Eu tenho o meu papel de amigo, eu desempenho vários papéis, igual você que está aí comigo aqui, a gente desempenha vários papéis. E talvez em cada área da nossa vida a gente esteja vivendo um conflito diferente.
E aí é cada percepção que eu tenho, cada percepção que eu tenho relacionada a um desses conflitos pode me dar um sintoma. Então o que eu quero dizer com isso é que às vezes sim, a pessoa ela pode estar tendo tanto um conflito, uma percepção que fragiliza a tireoide, mas ela também pode estar somada ali a um conflito da queda de cabelo. Será que aquela queda de cabelo, né, é algo que está relacionado é um sintoma secundário, vamos dizer, a uma desordem primária ali? O que eu quero dizer com isso? É um sintoma que existe uma outra estrutura no nosso corpo que pode estar desregulada e que está trazendo essa queda de cabelo? Eu quero que você pense assim, né? Então sim, se eu lembro que queda de cabelo pode ser um sinal de alteração da tireoide, eu vou precisar, se eu não pedir um exame de tireoide ali, eu vou precisar pedir um exame de tireoide para poder olhar. E aí deu alteração lá na tireoide, na tiroxina, deu uma baixa do hormônio T3, T4, seja o que for. Você descobriu que a tireoide daquela pessoa está em desarmonia. Ela é justamente a desordem dessa tireoide que pode estar levando a queda de cabelo. Que é diferente, tá, gente, da alopécia. A alopécia, gente, são aquelas pessoas que elas têm uma área determinada dentro do couro cabeludo, da cabeça, que tem aquela falha. Então sabe aquelas pessoas que têm os buracos aqui? Mas a queda de cabelo é bem localizada, às vezes nos buracos só. Tá? E isso é importante entender. E a alopécia, ela não é unicamente na cabeça. Por exemplo, a alopécia ela pode dar na barba aqui, ó. Uma pessoa que às vezes tem um buraco aqui, e às vezes, gente, a alopécia ela dá, né, num formato quase geométrico, certinho, uma bolinha às vezes certinha. Então a alopécia ela pode dar em várias partes do corpo, só que a gente refere muito a alopécia à questão de cabelo, e aí a gente pensa em cabeça, mas ela pode dar, por exemplo, no rosto, em homens que têm barba e que tem aquelas barbas falhadas assim, que tem aqueles buracos assim. Isso é um tipo de alopécia. Pessoas que têm esses buracos na cabeça, em várias partes da cabeça, né? Pessoas que às vezes têm numa determinada região do corpo aquela perda de cabelo. Então, né, você vê, meu braço é bem cabeludinho aqui, né? Então, às vezes eu poderia ter aqui, ó, uma determinada área onde eu poderia ter uma perda de tufo de cabelo aqui. Então, o conflito emocional que está ali por trás da alopécia, né, que é a parte do método, né, que é o identificar ali, para você poder compreender. O I é de identificar, né? A alopécia, ela tem a ver com uma situação ali de um conflito emocional, de uma separação daquela área afetada. Um conflito ali de uma separação, de eu perder um carinho naquela região. Então, aonde muitas vezes aparece a alopécia, era uma região onde estava tendo um contato, onde a pessoa perdeu aquele contato e ela não gostaria de ter perdido aquele contato. Ela não gostaria de ter tido aquela separação. Ou ele está tendo um contato indesejado. Então coloque aí, a alopécia é um conflito de, né, contato ou separação indesejada. Tá? Então, aonde aparece a alopécia é a região que estava, né, tendo o contato que se perdeu e não gostaria de ter perdido, ou um contato que é indesejado. Muitas vezes, quem tem essa conotação de uma separação ali, se sente desprotegido e tem esse conflito intelectual envolvido, então tem uma autocrítica, eu preciso, né, ser inteligente, eu só vou ser aceito se eu for inteligente ali, né, e tem essa cobrança excessiva, porque se eu não for inteligente, né, eu vou ter uma separação, eu vou ficar desprotegido, vai ter perda de cabelo, aqui acima da testa. Então essa região aqui, ó, da parte frontal, né, tô passando a mão aqui para ver aonde está limitado, ó. Pessoas que têm uma perda de cabelo daqui, ó, que geralmente é o topete, que se fala, né, daqui para frente, que é o osso frontal que a gente tem muito a ver com isso, com uma separação, com uma conotação de perda de proteção, mas tem essa nuance de intelectualidade ali, tá? Então, pessoas que muitas vezes eu só vou ser aceito
se eu for inteligente, fica nessa cobrança intelectual ali, tá? Então é importante a gente compreender isso. E tem pessoas que têm mais essa cobrança ali, né? Dessa intelectualidade ali. Tá? Então é importante a gente entender aí. Não vou ser aceito se eu não mostrar a minha inteligência, né? Se eu não for inteligente, eu não vou ser aceito, eu não vou estar pertencendo, tá? Então essa separação com perda de proteção, com esse sentimento de se sentir desprotegido, vai dar a queda de cabelo de maneira generalizada.